Vitória colocou o Brasil na vanguarda mundial dos veículos autônomos que andam sozinhos. Vem comigo conhecer essa tecnologia. Não há pavimentação, muito menos sinalização ou barreiras entre um lado e outro da pista. Esses são apenas alguns dos desafios encontrados nas estradas de mineração. Mesmo em condições tão adversas, estes caminhões aí estão circulando sem ninguém ao volante. Eles estão sendo guiados por um sistema computacional desenvolvido por uma empresa capixaba. A gente embarca câmeras, sensores laser, que permitem um scan 3D do ambiente, radares, GPS de alta precisão, unidade de medição inercial, e a gente funde todas essas informações para permitir que o sistema entenda o ambiente ao redor do veículo e tome as decisões, as melhores decisões para conduzir o veículo de forma autônoma e segura, parando o caminhão quando necessário, desviando quando possível. E não é só na mineração. A empresa, criada em 2019, mantém 10 caminhões autônomos em operação no Espírito Santo e em outros 4 estados. Eles prestam serviços para gigantes de variados segmentos. A gente tem algumas aplicações que a gente já está implantando para o transporte de produtos, como foi o caso de Portocel. A gente tem atuação também na indústria de limpezas com IP, então o transporte interno dos produtos. Nós temos a única solução de veículos autônomos, totalmente autônomos, não precisam de nenhuma supervisão de bordo, nenhum tipo de motorista, de todo o hemisfério sul. O software da Lumi Robotics recebe customizações de acordo com o negócio do cliente. Trabalho para o time de tecnologia da informação formado na Universidade Federal do Espírito Santo. A gente decidiu fundar a Lumi, então, para evoluir essa pesquisa, esse conhecimento que foi adquirido ao longo de 10 anos de desenvolvimento da pesquisa, para um produto que pudesse resolver problemas reais da sociedade. Foi aqui, no Laboratório de Computação de Alto Desempenho do Departamento de Informática da UFES, que esse trabalho começou. Das pesquisas, nasceu o primeiro veículo a circular em vias públicas do Brasil de forma autônoma. É esse aqui, batizado de Yara. O projeto foi iniciado em 2009, mesmo ano em que o Google criou a sua divisão de carros autônomos e que surgiu o Uber. Entender a visão humana foi o ponto de partida dos estudantes. Nosso cérebro tem cerca de 30 e poucos por cento do cérebro dedicado só ao sentido da visão. A gente queria entender o cérebro, vamos começar pela visão. Mas como quem dirige? A gente precisa de inteligência para dirigir, para reconhecer uma placa de semáforo, outro veículo que está vindo, calcular a distância, quão rápido ele está vindo. Todas essas coisas a gente faz assim, Como dar a uma máquina essa inteligência que a gente tem, E esse que tem sido o nosso trabalho. O professor explica que o Yara percebe o mundo em volta por meio de um dispositivo que dispara raios laser, entre outras ferramentas que tornam o carro autônomo mais eficiente do hemisfério sul. Por exemplo, um sensor muito antigo que a gente testou lá no início é esse aqui, é um sensor industrial. Ele é um radar de luz, LiDAR, que fala o lidar em português, Ele atira raios laser e vai medindo a distância. Se você fizer isso em muito alta velocidade, com muitos raios laser, você constrói uma representação com 3 dimensões do mundo. O raio bate e volta... Em média distância. Em média distância. Então, nisso, várias distâncias. E esse monte de ponto de distância, o computador processa com a inteligência artificial e ele cria uma representação interna ao veículo do mundo externo. Em 2017, o Yara se aventurou fora dos portões da UFES. Percorreu 74 quilômetros até Guarapari, num teste bem sucedido, e continua auxiliando no desenvolvimento de novas tecnologias. Os caminhões da Lumi Robotics são testados e equipados aqui na UFES, assim como os veículos mais novos que a empresa está desenvolvendo em parceria com o LCAD. Um deles é esse aí. Bora botar esse carrinho para rodar para a gente mostrar o que é que os pesquisadores capixabas são capazes de fazer. Vamos nessa! Deu até para dar aquela conferida nas mensagens do celular durante o passeio. Reparem que na hora da curva, o veículo percebeu que tinha um carro parado na frente e freou. Das pesquisas no projeto Yara, também surgiu um sistema de computador que, com a ajuda de câmeras e sensores, monitora o comportamento de mais de 2.000 motoristas em 23 estados brasileiros. São câmeras que estão atreladas a sensores como GPS, acelerômetro, entre outros,
que com uma inteligência artificial rodando em loco ali dentro do veículo, ela consegue analisar como que é o comportamento do motorista olhando para ele e também olhando para o exterior do veículo, entender como que esse motorista está dirigindo. Com isso, ela gera 2 scores muito importantes, um score sobre a condução segura e outro em relação à condução econômica. A ferramenta desenvolvida pela Motora AI chamou a atenção de uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, a Embraer. As duas empresas trabalham juntas na criação de um carro voador. É uma aeronave elétrica, né, que está sendo desenvolvida por uma subsidiária da Embraer chamada Eve Air Mobility, onde essa aeronave no futuro ela vai ter a capacidade de decolar na vertical sem a necessidade de uma pista, né, de aeroporto, e pousar também na vertical, mas voar na horizontal. Hoje, dentro, né, desse projeto, a gente está responsável por desenvolver essa arquitetura em parceria com eles e a desenvolver também módulos dessa arquitetura que estão relacionados com detecção de obstáculos móveis, mapeamento e localização, pouso e decolagem utilizando câmeras. O projeto está em andamento há 6 anos. Começou com um aporte de 3 milhões de reais de um fundo de investimentos mantido pela Embraer. Atualmente, 61 profissionais da Motora se dedicam a ele. Tudo o que os programadores criam é testado com a ajuda deste drone, que usa uma tecnologia bastante parecida com a do Yara para perceber o entorno e se orientar. A gente hoje testa todos os nossos algoritmos, nossos sistemas em simuladores localmente aqui em Vitória e também a gente faz testes físicos com o drone, uma escala menor, mas que reflete o mesmo problema que a aeronave maior teria. A expectativa é de que em 2026 a Embraer faça os primeiros voos com piloto e em 2029 sem piloto. E no que depender dos pesquisadores e empreendedores capixabas, vem muito mais coisa por aí. A gente vai ter cumprido essa missão quando a gente tiver uma super inteligência aqui, capaz de resolver problemas superiores aos que a gente consegue resolver. E fazer cérebros artificiais cada vez mais poderosos, que é o nosso principal objetivo. Isso é Vitória e o Espírito Santo colocando o Brasil na vanguarda mundial das máquinas autônomas. Muito bom dia, o programa Mundo Business está só começando e hoje você vai ver também. Em Vila Velha, prédios residenciais com lojas no térreo trazem comodidade para os moradores e ajudam a desenvolver os bairros. Quando a gente olha ao redor de onde está construindo empreendimento, no final das contas a gente entende que aquele bairro necessita sim de movimentação. O próprio condômino futuro do prédio que eu estou entregando também necessita disso. Na verdade, a gente está vendendo tempo. Nova tecnologia auxilia empresários e gestores de empresas na tomada de decisão, por meio da gestão mais eficiente dos dados. O dado que passa muito tempo, ele cai em desuso para a gente. O que a gente busca agora é entregar o dado preditivo, olhar para frente, prever as mudanças de mercado e conseguir estimar coisas melhores para trilhar um caminho melhor. E o bate-papo de hoje é sobre como a gestão das fazendas vem ajudando famílias capixabas de produtores rurais a prosperarem. Cara, nós somos um país do agro. Nós temos que aceitar que nós somos o supermercado do mundo e vamos fazer isso bem feito, cara. Com tecnologia, com governança. Vamos ser um Texas. Vila Velha é o maior canteiro de obras do Espírito Santo, com mais de 7.500 unidades residenciais e comerciais em construção. E as lojas em prédios de apartamentos ajudam a desenvolver os bairros. Toda semana o Átila está na barbearia, corretor de imóveis. Ele precisa estar sempre com o visual no capricho. E ter esse serviço na calçada do prédio onde mora ajuda e muito. Vai ter uma reunião importante, passa aqui no Zé da Barba e dá uma tosada aí no cabelo, um capricho no visual para poder aparecer bonito. Por coincidência, nesse prédio a gente tem um pet shop, tem também estética e um salão de tratamento feminino, que a patroa aproveita também. Ele vive em Itapuã, Vila Velha, há 2 anos. Foi justamente a variedade de serviços e comércio pertinho de casa que fez ele se mudar para o bairro. Dá para fazer quase tudo a pé. Padaria, acorda cedo, desce, compra pão, volta, faz café.
Você não precisa sair de carro, está na frente da sua casa. Tem um serviço, às vezes um centro de lazer infantil, escola de inglês, tudo próximo aos prédios, isso facilita muito. Você encontra os vizinhos, encontra os amigos. Andando pelas ruas de Itapuã, a gente percebe que prédios com lojas embaixo são muito comuns por aqui. Olha só, esse é mais um exemplo. Essas construções mistas, como são chamadas, são uma tendência. Elas ajudam a desenvolver os bairros. À medida que você tem bairros autossustentáveis, em que você pode morar, comprar, se servir, né, eu acho que você passa a viver com mais qualidade e mais conforto. Ao longo dos últimos anos, essa é uma grande tendência. E a partir do momento em que ela começou a ser compreendida nos planos diretores, a gente percebe que essa realidade cada vez vem se consolidando mais. Vila Velha é hoje o maior canteiro de obras do Espírito Santo, com mais de 7.800 unidades imobiliárias em construção, sendo 7.708 residenciais e 151 comerciais. É mais do que a soma de todas as unidades que estão sendo construídas em Vitória, Serra e Cariacica, de acordo com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado. Com 19 anos de mercado, esta empresa está construindo 6 prédios em Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Segundo o diretor comercial, 40% deles terão lojas no pavimento térreo. Quando a gente olha ao redor de onde está construindo o empreendimento, no final das contas a gente entende que aquele bairro necessita sim de movimentação. O próprio condomínio futuro do prédio que eu estou entregando também necessita disso. Na verdade, a gente está vendendo tempo para as pessoas, também aumenta a segurança, você começa a ver mais gente na rua, né? Fomenta a economia local, gera emprego direto e indireto. Um dos destaques no portfólio é este mall, um mini shopping debaixo de um condomínio na Praia da Costa, que está recebendo os últimos acabamentos. Ele terá 15 unidades comerciais em 1.400 metros quadrados. São lojas com pé direito duplo. Ele tem 3 entradas, então você entra pela praia, frente mar, na Gil Veloso, você entra pela Lúcio Bacelar e você entra pela Desembargador Augusto Botelho. Tem desde estudos para restaurantes, no sentido de montar um restaurante único, uma casa de carne, esse tipo de coisa, assim como estudos de montar 3 restaurantes com área kids. Legal. E lojas também, mixed lojas, né? Você já tem 14 vagas disponíveis para estacionamento, e isso demarcado, se você colocar um valet dá muito mais vaga aqui. Somando todas as lojas em construção ou entregues em prédios residenciais da Javé, são 39 unidades comerciais. A Daiane é dona de 2 delas, incluindo a barbearia que o Átila frequenta. As pessoas procuram comodidade, né? Sem ter que tirar o carro da garagem, enfrentar o nosso trânsito, que hoje é muito difícil, né? Complicado, tem a correria do dia a dia. Então, para eles é muito cômodo. Meus clientes, a maioria aqui, 90%, é tudo daqui de cima, do lado, tanto da barbearia quanto do espaço feminino também. Então, essa facilidade para o morador e para a gente também ter a clientela aqui, sendo os moradores, é muito importante. Mas nem todo mundo que compra uma dessas lojas abre um negócio. O diretor comercial da construtora afirma que elas também são uma boa opção de investimento para locação. Uma loja dessa, de 29 metros, ela vai te render pelo menos 3 a 4 mil, uma loja maior de 35 vai ser de 4 a 6 mil. Então você tem basicamente a mesma realização financeira no investimento de 700 mil reais. Muito menor? Muito menor. Que você teria num apartamento. O diretor de mercado imobiliário da Apex concorda que esta seja uma boa opção de investimento e chama a atenção para detalhes que devem ser observados antes de fechar o negócio. Localização, facilidade de estacionamento, fluxo de gente, fluxo de carro, né? Quanto melhor forem esses 3 atributos, eu acho que mais atrativo vai ser para um comércio, um serviço mais qualificado ocuparem o imóvel. Tá gostando? Então segue a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Folha Business, e também lá no meu Instagram, @Ricardo Frizeira. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Tá chegando ao Espírito Santo uma nova tecnologia de gestão de dados que ajuda empresários e executivos de negócios de diversos segmentos a tomarem melhores decisões. Olha aí. Esta empresa capixaba fabrica 3.000 modelos de perfis de alumínios, usados, por exemplo, em portas de vidro e janelas. Antes da criação de uma nova linha de produção, são feitos testes na impressora 3D.
O perfil de alumínio que ele é pensado, desenhado em ferramentas como o AutoCAD, ele ainda está num modelo de papel. Então, quando a gente parte para o modelo real, é que a gente realmente consegue encaixar um no outro e saber se aquele perfil, se aquelas dimensões que foram elaboradas, elas vão funcionar. A impressora ela traz essa facilidade porque eu já consigo prever isso antes de entrar com o material de produção, onde eu preciso gerar uma ferramenta que produza aquele perfil de alumínio. O lançamento de um novo produto envolve uma análise prévia e bastante profunda do mercado e da operação da própria empresa. Essas informações são coletadas pelo time de tecnologia. O dado que passa muito tempo, ele cai em desuso para a gente. O que a gente busca agora é entregar o dado preditivo, olhar para frente, prever as mudanças de mercado e conseguir estimar coisas melhores para que a Perfil possa trilhar um caminho melhor. É assim que os dados das diferentes áreas da empresa chegam. São cerca de 30 planilhas diferentes, em linguagem de programação. É preciso traduzir tudo isso para os gestores. Esse dado vem com um jargão, uma maneira de se falar tecnológica ali. Ou então, quando o sistema é desenvolvido em outro idioma, como o que a gente está adotando, em siglas em alemão, né? E é muita informação ali de funcionamento do sistema, que não é consumível, não é uma informação entendível para o nosso dia a dia aqui de debate. Os dados são apresentados num programa de computador que facilita o entendimento por meio de gráficos. Tem até mapa de calor, indicando as cidades onde a Perfil Alumínio mais vende. A nossa equipe trabalha muito nisso, minerando esse dado, trabalhando esse dado, né, tirando ali de vários sistemas diferentes, às vezes. A gente já apresenta duas opções de decisão, então fica muito fácil para o gestor tomar a decisão, é mais rápido. Em 2024, a empresa vendeu 10 mil toneladas de perfis de alumínio e faturou R$500 mil. Para 2025, prevê um aumento de R$100 mil na receita. Por isso, está investindo pesado em tecnologia. Exemplo disso é a contratação de uma ferramenta que auxilia na coleta e na análise dos dados. A implantação foi realizada com a ajuda da GlobalSys, empresa de tecnologia da informação de Vila Velha. A gente trabalha com um novo conceito agora de arquitetura, né, que é uma arquitetura, a gente pode falar que é uma arquitetura lake house, que elas são divididas, a gente fala camadas, mas é como se fossem 3 etapas. O que a gente ganha? Veracidade e velocidade, né, em questão de dados. Então, antigamente a gente tinha o que a gente fala que é um tabelão, que vinham várias informações, e às vezes para o BI ler isso era um pouco demorado, era um pouco carregado. E hoje, para acompanhar, né, o mundo que a gente está hoje do Big Data, a gente precisa dessas novas ferramentas, né? Dentro dessa ferramenta é utilizada uma linguagem de programação preparada para dar com esse grande volume de dados. A gente saiu ali de mais de 30 tabelas na camada bronze, que é o dado mais bruto, para menos de 10 tabelas na camada gold, que é o que é analisado de fato pelos gestores. Essa análise mais eficiente dos dados contribui também para a organização do estoque. Aqui no centro de distribuição, os produtos que mais saem estão sempre à mão da turma que monta os kits que serão enviados para os clientes. A integração da nova ferramenta ao sistema de gestão levou 45 dias. Outra vantagem que ela oferece é a redução de gastos com o armazenamento de dados. Ao final de um ano, a fabricante de perfis de alumínio terá economizado mais de R$60 mil. Antes a gente gastava muito mais tempo de processamento, né, na questão de dados aí. Como esses arquivos são mais leves, né, o tipo de armazenamento que a gente vai ter na nuvem vai ser menor e com isso a gente consegue reduzir o custo também. A expectativa é, em breve, adicionar inteligência artificial à nova ferramenta. Dessa forma, ela vai conseguir identificar padrões e tendências, ajudando a empresa a se preparar melhor para o futuro. Por trabalhar com um commodity, que é o alumínio, ele é muito impactado pelo dólar, né? É uma matéria-prima dolarizada. Então, trabalhar na predição de evolução do dólar ou trabalhar numa área totalmente diferente, que seria a predição de manutenção de equipamentos fabris, para otimizar essa manutenção e ter uma produção mais assertiva, é o nosso destino, é para onde a gente está caminhando. Assim como em outros segmentos, o trabalho nas propriedades rurais do Espírito Santo precisa ser encarada como um negócio.
assunto que Felipe Cesana, empresário que cuida de fazendas em todo o Brasil, trouxe pra gente. Como que você faz uma terra que vale dinheiro render dinheiro ao produtor? Qual que é o desafio do agronegócio brasileiro? Educação. Se eu chego hoje e falo assim, hein, quanto custa seu café? Aí ele tem uma conta lá, mais ou menos. Pô, mas matemática é a única coisa que nós temos exato. Quais são as tecnologias que você enxerga que vão daqui para frente ser importante para aumentar essa produtividade? Sistema de informatização de dados é o primeiro passo para o produtor. Legal. Para ele tomar decisão em cima de dados e fatos. Segundo passo, a gente parar de tomar cafezinho em fazenda e fazer atendimento. E outra coisa que eu acredito, a informatização ligada à mecanização. A ascensão do Gustavo Lima e da Ana Castela ajudou a trazer jovens de volta para o campo. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que a vida não é só o dinheiro. Claro. Né? É a essência, né? É a vivência, a alegria. E querendo ou não, os artistas fazem parte disso, a música faz parte. Então eu acredito que esses artistas têm um papel, né? E eles vêm investindo no agro. Leonardo tem fazenda em Gurupi, no Tocantins. Gustavo Lima tem fazenda no Goiás. Cara, nós somos um país do agro. Nós temos que aceitar que nós somos o supermercado do mundo e vamos fazer isso bem feito, cara. Com tecnologia, com governança. Vamos ser um Texas. Para ver esse bate-papo na íntegra, é só entrar no canal do Folha Business no YouTube e se inscrever. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta eu te mostro as principais notícias do mundo dos negócios aqui do estado. Não sai daí. Estamos de volta e vamos ver agora o que foi destaque no mundo dos negócios do Espírito Santo nessa semana com a Fernanda Batista. A Cooperativa de Saúde Unimed Vitória teve o melhor desempenho entre todas as Unimedes do país no primeiro trimestre do ano passado e o segundo melhor no segundo semestre. A receita saltou de 1,9 bi em 2023 para 2,2 bilhões de reais. Já o resultado operacional, o lucro antes do desconto de juros e impostos foi de 194 milhões, um aumento de 1.300% em 2024. O setor de rochas ornamentais do Espírito Santo continua colhendo os frutos da participação protagonista na Marmomac, a antiga Vitória Stone Fair, agora realizada em São Paulo. As conexões das 22 empresas capixabas expositoras tiveram um resultado imediato de 1,8 milhão de dólares, podendo chegar a 18 milhões, mais de 100 milhões de reais até o final do ano. O capixaba Rafael Furlanetti é o novo presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, a Ancord. Furlanetti atua como diretor institucional da XP Investimentos e como diretor da Federação Brasileira de Bancos, e afirma que na Ancord quer melhorar o encontro entre o capital e o empreendedor. E as atividades turísticas no Espírito Santo registraram alta de 7,9% em janeiro deste ano, em comparação com janeiro de 2024, mais que o dobro da média nacional, que avançou 3,5%. Muito obrigado pela companhia. O programa Mundo Business desse domingo chegou ao fim. Mas a gente volta a se ver amanhã no horário nobre da TV Vitória Record. Fica ligado e acompanha a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e lá no meu Instagram, @RicardoFrizeira. Vamos torcer e trabalhar para o desenvolvimento do Espírito Santo. Um ótimo domingo para você e até mais!